super fácil, super tranquila, tá bom? E começou a gravar, eu nem percebi. Bom, gente, então vamos lá. Hoje, então, a gente vai fazer a aula sobre linguagem corporal. É bizarro até fazer uma aula sobre linguagem corporal, porque, né, do nada, a gente está falando de verbo, não, linguagem corporal. Mas tudo bem, a gente faz assim mesmo. Olha só, o capítulo de vocês, queridas, é o capítulo número 25. E está na página número 823. Para quem for acompanhar pelo livro 5, página 823. Né? Exatamente. Deixa eu colocar aqui para vocês uma guia bem linda. Essa aqui, ó, a apresentação, não deu nem tempo de colocar o título nela. Deixa eu apresentar ela aqui para vocês e deixa eu puxar ela para fora para ficar certinho, conseguir ver vocês ao mesmo tempo que eu falo. Aí, beleza, agora sim. Menorzinho. Joia. Linguagem corporal. Puxa aqui para o ladinho. Beleza. Gente, bom, por que eu vou falar de linguagem corporal em língua portuguesa? O que isso tem a ver? Quem é você para falar disso para mim? É que é o seguinte, gente. Hoje a gente entende língua portuguesa muito mais do que simplesmente língua portuguesa. A gente entende as aulas de português, e eu já venho falando isso desde o começo do ano com vocês, como aulas de comunicação, né? E toda vez que a gente pensa em comunicação, a gente sempre vai pensar naquele processo, né, das funções de linguagem e tudo mais. Oi, Antônia, bem-vinda. Naquele processo em que a gente tem um emissor, um receptor, uma mensagem, um contexto. Então, esse processo comunicativo é sempre a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Essa mensagem é transmitida através de um canal, é utilizada um código, e tudo isso está dentro de um contexto de produção, né? Aquele esquema básico que a gente já falou desde sempre. Só que é o seguinte, dependendo do contexto e dependendo muito mais de uma coisa que a gente chama de intenção, por vezes, o código que a gente está mais acostumado a utilizar no processo comunicativo, ele não é tão eficaz, né? O código que eu estou falando é a língua portuguesa. Por vezes, para você expressar um sentimento, se você tem uma intencionalidade diferente, às vezes a língua portuguesa não é o mais adequado. Eu preciso pensar em outros códigos para transmitir essa mensagem. E um desses códigos é a linguagem corporal. A gente vai ver um pouquinho sobre ela, sobre essa manifestação desse código. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que linguagem corporal em si é um código, tal qual a língua portuguesa. É um código simbólico, né? Um conjunto de símbolos que são utilizados para comunicação. Beleza? Vamos em frente aqui para a gente falar de forma geral. Bom, a primeira coisa é que eu já acabei até antecipando, a linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal, ou seja, é quando eu não utilizo palavras para me comunicar, seja escrito ou seja falado. Eu utilizo o próprio corpo, né? E a partir disso, eu posso estabelecer diferentes manifestações utilizando o corpo, né? Vem ali na segunda linha desse slide que tem para vocês gestos, posturas, expressões faciais, movimentos. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, assim, não existe língua, não existe código que é excludente. Por exemplo, eu uso tal código puramente, ou eu uso outro código puramente. Por exemplo, se a gente for pensar a dança como uma manifestação de uma expressão corporal, né? A dança, vamos pensar a dança como um gênero, como uma situação comunicativa. O código que a dança utiliza é a expressão corporal, certo? Só que dentro de uma dança, né, eu vou ter algumas pessoas que são emissores, né, que vão estar performando a dança, e os receptores, que é o público-alvo, que estão, né, presenciando, estão utilizando os olhos para decodificar
essa comunicação simbólica, né? E tudo isso está dentro de um contexto, tá bom? Eu vou chegar daqui a pouquinho para mostrar umas formas de comunicação corporal, incluindo a dança para vocês, para a gente falar um pouquinho mais especificamente da situação comunicativa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, dança, por exemplo, não existe sem música, né? E dança é um código, música é outro, e se essa música for cantada, ela tem o código verbal ao mesmo tempo. Então vocês percebem, sem problemas, Mayara, bem-vinda, querida, que essas várias linguagens se reúnem para formar um sentido só. E o mais importante, quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise sobre linguagem corporal, é que ela está vinculada a esses outros códigos e que sempre, 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 sempre tem uma intenção, tá certo? Todo tipo de comunicação tem uma intenção, então a comunicação através da linguagem corporal também necessita de ter uma intencionalidade. Mayara, querida, nós estamos fazendo o capítulo 25, tá bom? Do nosso livro número 5, página 823, linguagem corporal, para finalizar para a prova de vocês. Vai ter um exercício sobre isso na prova, beleza? Então, gestos, posturas, expressões faciais, movimentos. Aqui tem uma grande coisa, né? Enquanto, por vezes, a língua ela parte de um emissor para um receptor ou de um emissor para vários receptores, a expressão corporal por si só, ela pode se manifestar de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Você pode compor esse código, compor essa situação comunicativa, não apenas de uma pessoa para outras, mas de várias pessoas ao mesmo tempo, como é o caso de um balé, por exemplo, né? Uma batalha de hip hop e tantas outras danças em si. Percebem que as pessoas se unem para criar uma intencionalidade única, né? Uma unidade portadora de sentido. Então, manifestação individual da expressão corporal, manifestação coletiva. Mas vejam, queridos, que eu não coloquei, eu só estou falando de dança, 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 porque é a forma de expressão cultural mais cultural, forma de expressão corporal mais vinculada à área artística, a dança em si. Mas não é só a dança que é expressão corporal. Os gestos, as posturas e as expressões faciais. Muitas das vezes, quando a gente estava falando em língua portuguesa ainda, a gente diz assim, que a língua escrita é uma representação gráfica da língua falada, e que a língua falada é expressiva, e que essa representação gráfica, que a gente chama de escrita, na maior parte das vezes, ela não consegue representar fielmente o que foi falado, né? E uma das coisas que a gente pode vincular a essa expressividade da língua é justamente a linguagem corporal, a expressão corporal. Porque percebem, quando a gente fala, além da entonação, né, que daí está vinculada à fonética e tudo mais, ao ritmo e tal, a gente também utiliza expressões faciais. E essas expressões faciais, muitas vezes, compõem a mensagem, né? É essa mistura de códigos que a gente chama de linguagem mista. E nesse ponto, a gente vê que a linguagem corporal em si é complementar ao outro código, no caso, o código língua portuguesa, né? Por isso tem gestos, posturas, expressões faciais e tudo mais. Beleza? Outro tipo de linguagem corporal muito importante e também, né, muito interessante são os esportes, né? Esportes, por si só, o que são esportes? São manifestações culturais, físicas, que se estabelecem a partir de um conjunto de regras. A gente chama de esporte quando a gente tem regras rígidas e claras para todos os participantes. A gente chama de jogo quando essas regras não são lá tão claras e, às vezes, tem um aspecto mais lúdico. Então, essa diferença precisa ser estabelecida também. E a gente precisa sempre lembrar dessa manifestação corporal através dos esportes também como uma forma de comunicação. Tá bom?
Olha só, eita, apertei a setinha aqui no lugar errado, agora apertei a setinha no lugar certo. Vejam comigo, por favor. A dança. Eu trago ali para vocês 3 manifestações de linguagem. Ah, antes disso, né? Vou aproveitar quem está aqui e aproveitar quem for assistir o vídeo também para dar uma diquinha já para a prova, né? Na prova, a questão que vai falar sobre expressão corporal vai ter essa vinculação entre dança e esporte. Se vocês lembrarem disso, vocês vão ganhar a questão de graça, né? Olha aí quem já está ganhando pontinho no simulado. Uma questão vai ser de graça. Pensem em dança e esporte. Muito bom. Agora a gente fala um pouquinho de cada uma delas. Vocês estão vendo que eu coloquei 3 imagens aqui para vocês de manifestações de expressão corporal. Ah, não vai não, eu tenho certeza que você vai acertar. E diferentes, né? Olha lá, eu tenho uma bailarina, né? Uma expressão corporal ali vinculada à dança contemporânea. A gente tem, provavelmente, povos indígenas ali fazendo uma dança em torno da fogueira. E depois a gente tem ali o hip hop, né? A dança do chão, a dança de rua, o street dance. E vocês podem me dizer assim, o que tem em comum entre esses 3 tipos de manifestação de expressão corporal? Usa o corpo. Perfeito, perfeito, né? Então, o canal, né, e o código são os mesmos, né? O corpo é o instrumento para transmitir essa linguagem. Mas vejam que o que é mais interessante, por exemplo, quando eu coloquei essa imagem da tribo indígena, eu mandei buscar no Google dança da chuva. Vocês percebem que a linguagem corporal em si, se a gente pega assim, pensar que eles estão fazendo uma dança da chuva, de certa forma, é um código que transcende a expressividade da língua. Por quê? Os índios, né, falando agora de maneira mais abstrata e bem generalista, que né, determinados índios faziam esse tipo de dança, determinados não, né, mas vamos colocar de maneira um pouco mais aberta, só para a gente ter a ideia do conceito. Muitas das vezes, o cerimonial religioso de algumas tribos indígenas envolvia dança, né? Envolvia música, envolvia dança. Por quê? Eles consideravam que essa expressão através do corpo era uma forma de se ligar com o plano espiritual, né? Para agradecer, para fazer pedidos, né? Para muitas das vezes simplesmente cultuar as suas divindades. Então a gente percebe que agora, né, novamente voltando na situação comunicativa, qual que é a intencionalidade da sua situação comunicativa? Fazer um pedido para uma divindade. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, Deus, manda uma chuva para nós, por favor, né, usando uma conversa direta. Eles acham que não. Acho que se eles fizerem isso, eles não estão tão expressivos. Mas, ao momento que eles usam o corpo, ao momento que eles dançam coletivamente, aí a situação comunicativa se perfaz de maneira mais eficaz. Né? Ou seja, o meu interlocutor, o meu receptor, né, que é para quem eu estou direcionando a minha mensagem, vai compreender melhor a minha mensagem se eu expressá-la através do meu corpo e não simplesmente através das palavras. Percebem? Essa é a ideia do contexto de produção, né? Por quê? Por que eles fariam uma dança da chuva? Ora, é porque geralmente deve estar num período seco e eles precisam plantar e tudo mais. Então, o contexto é importante, o remetente é importante, o interlocutor é importante. E tudo isso se reflete na escolha do código que vai ser utilizado, na escolha da linguagem. Então, aqui, linguagem corporal. Todas as questões que vocês forem fazer e que tiver essas outras linguagens além da língua, né, corporal, linguagem artística, linguagem sonora, pensem nessa estrutura, nesse conceito de quem que está escrevendo, né, quem está produzindo a mensagem, em qual contexto que essa mensagem está acontecendo,
para quem está sendo produzida essa mensagem e, por fim, para que, a fim de que, qual que é a finalidade, qual que é a intenção da situação comunicativa, né? A gente parte um pouquinho agora para a dança contemporânea, né? Aqui, a dança contemporânea é muito vinculada às manifestações artísticas, né? Ao passar dos anos e as modificações nas concepções de arte, você percebe muitas vezes que, não sei se vocês já pegaram em algum canal, em algum vídeo de YouTube, para ver como funciona uma dança contemporânea. Um outro exemplo muito legal que fala de dança contemporânea, a abertura do Fantástico. Quem já viu a abertura do Fantástico é um grupo que eles dançam de um lado, parece que eles estão num galpão abandonado, daí todo mundo corre para um lado, para o outro, né? Isso é dança contemporânea. É expressão corporal, é a transmissão de uma mensagem através do corpo. Vocês já assistiram um filme chamado Cisne Negro, que conta a história da moça que era meio perseguida e tudo mais, que ela criava uns fantasmas na cabeça dela? É um filme um tanto antigo. Eu acho que ele é de 2010, 2011, mais ou menos. É um filme perfeito. É um filme perfeito e ajuda muito a criar repertório, principalmente na questão de psicológico, comportamento também. Aquele filme, eles fazem uma representação de um balé, né? E aquele balé clássico da bailarina na ponta do pé, rodando, né? E toda aquela dança clássica. Ah, é muito bom, é um filme perfeito. Eu até assisti de novo esses dias atrás. A dança contemporânea é um outro tipo de expressão corporal, vinculada, novamente o recorte quadradinho a outro contexto. Por que que a dança contemporânea engloba muitas vezes características da dança de rua, às vezes da capoeira, às vezes de danças folclóricas? Porque o momento cultural, histórico, social, geográfico, no qual essa dança está inserida, pede que ela se expresse de outra forma. Percebem? Então, é muito disso. A expressão está vinculada ao contexto, ao remetente, aos receptores e assim por diante. E a intenção em si, né? A intenção da dança contemporânea, no caso ali, é a arte, talvez pela arte, né? Então depende muito da peça na qual ela está inserida. A gente tem ali também, né, a dança de rua, o street dance, o hip hop. Percebam que até uma figura um pouco mais aberta, né, jovens formando um círculo e uma pessoa dançando no meio, né? Aqui a gente vê muito a influência da expressão corporal dentro de um contexto sociocultural, né? A dança também é um produto da cultura. A gente lembra da aula de redação que a gente falou que a cultura é a lente através da qual o homem enxerga o mundo, e aqui a dança em si é um produto disso, né? A gente enxerga o mundo de um jeito, né? E cria expressões corporais para representá-lo. A dança em si é isso, você mostrar que você pode atingir determinadas coisas através dela. Você pode se expressar a sua arte, expressar seus sentimentos e, mais do que isso, expressar as suas próprias habilidades. Percebem? Sempre quando a gente fala de arte, né, só mais uma parte aqui, porque a gente está falando de dança e a gente não pode desvincular dança de arte. A arte é sempre aquela relação entre poiesis e tecne, certo? Poiesis é a inspiração, é o ponto social, a cultura que você quer trazer, e a tecne é a técnica em si, né? Ah, eu quero falar sobre o desmatamento da Amazônia. Eu sou um artista. De que forma que eu vou me manifestar? Eu tenho que ver qual tecne, né, qual técnica que é mais adequada para essa manifestação. E a dança é uma dessas técnicas, né? Por exemplo, a dança do street dance está vinculada muito à inserção social, né? A marginalização é muito como a gente pode dizer, um enfrentamento ao que é estabelecido, né? Ao que se tem estabelecido como conceito de esteticamente aceito. É muito interessante. E até mais interessante que agora a gente está falando de expressão corporal, a gente sempre lembra muito de Olimpíadas
da ginástica rítmica e tudo mais. O street dance vai ser considerado um esporte olímpico a partir das próximas Olimpíadas. Então vejam como que muitas das vezes a questão social, a questão de uma luta por direitos e por inserção pode trazer essa transformação, percebe? E eu acho muito legal. E tem essa vinculação da expressão corporal dança com a expressão corporal esporte, que é justamente o nosso próximo ponto. Os esportes, saindo um pouquinho da questão da arte, poieses e techné, a gente parte para a expressão corporal física em si, enquanto produto cultural, enquanto produto social. Os esportes são, digamos, jogos, são interações sociais que ocorrem através de regras, e regras pré-determinadas, regras que fazem que, com o passar dos anos, evoluem e exigem cada vez mais dos seus praticantes, né? Quando você assiste por exemplo, um documentário sobre o filhote de leão que nasceu na África, né? Você vai ver aqueles filhotinhos, eles crescendo, e eles têm muitos jogos, né? Um quer morder a orelha do outro, o outro não deixa, um quer morder a patinha do outro, o outro não deixa, um quer sair correndo e assustar o pato antes que o outro. Então tem muito essa questão da competição. E esses jogos são inerentes, não só aos animais, mas também aos humanos. Só que além dessa coisa instintiva, os jogos são formas de interação social e formas de desafio aos seus próprios limites. Eu coloquei alguns aqui, né? Primeiro, o futebol, tranquilo, é o esporte mais popular do mundo e tal, mas eu queria que vocês prestassem atenção na figurinha que está mais ao canto à direita aqui, ó. Já ouviram falar desse esporte? Sim, não. Algumas pessoas traduzem eles como boxadrez, né? Que seria box chess. É um jogo que mistura xadrez com boxe. Então eles têm um round, um tempo determinado, que eles têm que lutar boxe, e eles têm um tempo determinado que eles param, sentam na mesinha e jogam xadrez. É! Quem ganha? Qual que é a regra? Ou se você derrotar ele no boxe, no soco, né? Ou se você derrotar o seu oponente no xadrez, dando checkmate. Então, é aí, né, um equilíbrio. É interessante, é interessante. E até, assim, agora é uma questão um tanto quanto pessoal. Até que ponto a gente pode definir certas competições, certos jogos como esporte? Eu tenho três que eu quero que vocês pensem se realmente são esportes. Primeiro, o UFC, que é aquela luta que se chamava Vale Tudo antes, e hoje, né, o UFC é uma franquia, mas é artes marciais mistas, né, o MMA. É esporte? Segundo, Fórmula 1, corrida de carros. É esporte? E terceiro e mais polêmico de todos, que eu vou ser cancelado, videogame. É esporte? Pensem um pouquinho para responder aqui para mim, pelo chat, para a gente ter essa interação. Agora, vejam, o último que eu coloquei, que eu deixei para falar por último, né, o salto com vara. É que ali tá paralisada a imagem, mas o quanto de técnica, o quanto de técnica deve ser colocada para conseguir saltar a distâncias de 7 metros de altura, utilizando uma vara flexível. E isso é expressão corporal também, né? Você, através das suas capacidades físicas, conseguir alcançar resultados em jogos e tudo mais, né? Eu tenho, a Helena colocou para mim, o único que ela considera que não é esporte é a Fórmula 1. Eu tenho certas dúvidas, porque eu sempre vejo a questão dos esportes, a questão da regra, né, do jogo claro para todos os participantes, de que seja algo desafiador, e também aí a gente tem uma questão tecnológica
tanto a Fórmula 1 quanto os esportes, né, os videogames, têm esse intermédio da tecnologia. Até que ponto a capacidade humana está sendo realmente colocada à prova, está sendo desenvolvida, e até que ponto é uma tecnologia que pode, de certa forma, determinar vencedores e perdedores, né? Então, esse questionamento é bastante importante. Muito legal. Ah, outra questão. Ai, hoje é polêmica. Outra questão importante quando a gente fala de linguagem corporal. A gente está falando agora de manifestações artísticas, manifestações esportivas, manifestações coletivas, mas se você colocar linguagem corporal para procurar no Google, eu quero estudar linguagem corporal, eu vou ver o que vai cair na prova. Você vai cair num site como esse aqui, né? Que ele vai falar da linguagem corporal, mas não ela como o centro da comunicação, mas ela como digamos, um apoio da comunicação verbal. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. Se o meu olhar estiver, né, enviesado, olhando para os lados, olhar para baixo, olhando distante, qual a mensagem que eu estou passando? Falta de confiança, distância do assunto. E assim por diante. Isso é muito mais relacionado a comportamento e características psicológicas em si. Então, tem estudos, né, de outras áreas, agora não especificamente da linguística e da comunicação geral, que fazem esses tipos de paralelos. Por exemplo, voz fraca e instável pode inferir que vocês têm uma certa insegurança para falar, uma ansiedade, olhar fixamente no silêncio, né? Cruzar os braços, desinteresse. Nossa, está escrito desinteresse tudo errado. Desinteresse, tem um S a mais ali. Então, são essas relações. Agora, não só manifestações artísticas ou esportivas ou coletivas, mas sim os gestos que a gente faz e que acompanham a comunicação verbal e que estabelecem outras intencionalidades. Percebem? Por exemplo, você vai ter uma entrevista de emprego, né? Você vai conversar com uma pessoa que vai te pagar milhões de reais. Qual que é a intencionalidade sua? É realmente conseguir esse emprego, conseguir essa oportunidade. Só que por mais às vezes que a sua voz diga alguma coisa, os seus gestos podem te trair. Os seus gestos podem não estar exatamente com a mesma intencionalidade que você busca, né? Sua intencionalidade é uma, mas os seus gestos estão completamente fora do que você quer falar. É muito interessante. Até um videozinho aqui que eu não vou colocar inteiro, vou colocar um pedaço só. E ele fala justamente disso. Olha só. Deixa eu fechar meu microfone. Morder os lábios. Passar levemente a mão no nariz, ou na boca, ou nos olhos, porque o cérebro não quer ver a mentira, ou falar, ou ouvir a mentira. Passar a mão atrás da cabeça, e aqui por trás da nuca. Desculpa, eu esqueci de falar que esse vídeo é sobre... Isso aí é legal, né, para os detetivões. Vocês querem descobrir que alguém está mentindo? Prestem atenção nesses sinais que ele vai falar. São indicativos. Levantamento do ombro, quando ele está dizendo uma coisa e na verdade ele não confirma isso. Existem uns mitos dizendo que quem mente desvia o olhar. Não é necessariamente para um mentiroso compulsivo. Aquele que mente muito, ele tende a olhar fixamente para o olho de quem está contando a mentira. Não quer dizer que a pessoa fez isso, mordeu os lábios, ela está mentindo. Você precisa saber e entender o contexto daquele assunto para ver se ela mudou o padrão dela. Se normalmente ela não morde os lábios quando ela fala a verdade e tudo, e de repente ela começa a contar uma história e morder muito os lábios, né? Ou fazer uma expressão de emoção de eu adoro você, mas fazer uma expressão de nojo, isso demonstra que não tem combinação com a emoção com o que ela está dizendo verbalmente. Aquela pessoa que é o garanhão, que pega tudo, ele não pega todas as meninas que ele quer. Normalmente ele olha para a menina e ele sente um leve sorriso na expressão facial. E aí ele percebe, opa, aquilo ali está mais fácil.
e não tem certeza absoluta se ele vai conseguir ou não. Ele pode chegar e depois a menina olhar e não era aquele que ela imaginava. Visualmente foi, chegou próximo não. Mas ele já tem um indicativo muito bom que ele vai ter grandes chances com aquela, porque ela já se mostrou aberta para ele. Em ambiente de trabalho, por exemplo, é fácil você detectar nas expressões e no comportamento quando a pessoa está falando a verdade ou não. Quando ela diz alguma coisa e levanta o ombro, seja o direito ou o esquerdo, é um grande indicativo que ela também está mentindo. Porque o levantar do ombro é quando você não sabe de alguma coisa. Ah, eu não sei. Para o ambiente de trabalho também, por exemplo, as pessoas mais bonitas, elas tendem, não estou dizendo que todas, mas tendem a mentir mais. As pessoas mais boazinhas também. Existe uma explicação por isso. As pessoas mais boazinhas, elas acabam fazendo muitas coisas que elas não querem, mas elas são boazinhas. Então elas acabam indo contra, elas acabam mentindo para elas mesmas. Para as mulheres que estão andando em calçadas e muitas vezes se sentem ameaçadas por uma pessoa com um olhar meio intimidador ou até algum movimento isso. Eu aconselho a você, mulher, não tentar desviar ou fazer cara de medo, de submissão. Esse é um grande indicativo para o agressor de que ele está em vantagem. Surpreenda ele com cara feia. Não precisa reagir, não é para reagir nada. É simplesmente mudar a sua expressão facial e com o ar antes prevendo a ação dele, antes que ele venha e tome a atitude. Então você está andando, a pessoa já começa a ir para o lado, você já vira para ele e já vai com cara de bravo. Ele não espera isso. Ele automaticamente vai se desviar isso. Isso vai surpreender. Então, né? Tem umas coisas que fazem um certo sentido, mas tem coisas aí também que não é bem assim que funciona. Eu gostei, mas em partes, essa coisa, tipo, se uma pessoa ameaçadora, você vai, nossa, vou ameaçar ela mais ainda. Pode ser que não seja tão efetivo assim, né? Então, é interessante, né, sempre sobrepesar cada contexto em que isso acontece, para daí tomar a atitude adequada, né? Vamos ver só mais esse trechinho. Quando nós, conversando com uma outra pessoa, começamos a espelhar, a imitar, entre aspas, as ações da outra pessoa, se a pessoa cruzou o braço, você também cruza, colocou a mão nos joelhos, começou a gesticular bastante, comece a repetir essas ações como um espelho. Isso inconscientemente gera na pessoa que está à sua frente uma sensação de aproximação, uma sensação de que eu estou mais confortável com você porque você está espelhando, eu estou à frente de um espelho. Consequentemente, as coisas que você está falando, ou vendendo, ou querendo negociar, vai ficar muito mais fácil. Existem tempos previstos para as emoções. A surpresa é a emoção mais rápida que um ser humano pode sentir. Ninguém sente uma surpresa mais do que um segundo. Então, quando a pessoa está andando no aeroporto, em algum lugar, numa balada, de repente olha para você e diz: nossa, que surpresa você aqui, e fica mais de um segundo com a surpresa, ela está fingindo, ela está mentindo, ela já tinha te visto você, ela já tinha noção que você estava no ambiente. Cada vez que você chega mais próximo à pessoa, ela tende a falar mais a verdade. Porque quando você se aproxima, você invade o espaço privado dela, espaço particular. Consequentemente, aqui no nosso cérebro fica um estado de alerta. Será que eu vou ser machucado? O que ela quer? E aí a criação da mentira se torna mais difícil. Porque instintivamente o nosso cérebro está preocupado na aproximação e não na criação da mentira. Gente, que loucura! Deixa eu parar isso aqui. Eu quero só fazer com vocês agora, para finalizar. Juro que eu não sei do que se trata, mas eu achei interessante, eu achei que ia ser legal para a aula. É um teste aqui, gente, que ele faz a... Cadê aqui o teste? Ele faz... eu aceito todas. Ele faz aqui
Exato. É o teste de expressão facial. Ele vai mostrar algumas expressões aqui para a gente e ele quer que a gente veja o que aqui. Examine a foto abaixo e responda qual a emoção mais evidente. Não sei, surpresa? Eu vou colocar surpresa, eu acho. Vamos ver. Nossa, mas de novo? É outra expressão já? Caramba, achei que era a mesma coisa. Nossa, eu acho que aqui é mais medo. Não sei. Incredulidade, confuso, verdade. Aqui, desconfiança, eu acho, hein? Esse olho apertadinho. Tem desconfiança? Não tem desconfiança. Aversão, será? Bom. Não, daqui a pouco eu vou fazer esse teste inteiro, não vai ter resultado nenhum. Fica vendo. Aqui sim, aqui desprezo. Surpresa, raiva. Acho que ele tá mais para chateada, mas eu vou colocar aversão também. Aqui tristeza. Mas tá muito caricata essa tristeza. Não, mas de novo, aqui ela não tá fazendo cara de nada. O que vocês acham? Aversão? Aqui raiva. Esse também. Meu Deus. Aqui nojo. Com certeza. Não medo, nojo. Aqui. Aversão também. Desconfiada, né? Vamos ver. Já acabou o teste, que bom, que rápido. B. Você completou, fez 12 pontos de 20 possíveis. Você foi bem, acertou um pouco assim o padrão de escolha. Esse é um nível bom para começar seus estudos com seriedade. Prossiga estudando. Nossa, eu tô menos que a galera. Bom, depois eu passo isso aqui para vocês também. Depois vocês vêm aqui para ver qual que é a reação mais evidente. Gente, deixa eu só conversar com vocês agora, importantíssimo, sobre a prova. Bom, a prova, então, 21 a 25, como eu falei, estendi por conta para não ser só prova de verbo, porque isso é uma bagunça. E a gente vai ter do capítulo 21, deixa eu até ver minha provinha enquanto eu falo para vocês, claro que eu não vou mostrar, né, gente? No capítulo 21, eu quero que vocês vejam a questão das preposições. Preposições e a relação de sentido que elas estabelecem. Né? Por exemplo, eu digo sorvete de morango. Né? Esse de morango indica, né, o ingrediente, indica a característica dele. Né? Eu digo casa com infiltrações. Outra coisa característica, né, o com, o de. Então, vocês vão ter que ver em um texto as preposições e ver qual que é a relação de sentido que ela estabelece, tá bom? Super tranquilo. Por exemplo, se eu digo sala de estar, esse de estar, o que que significa para a sala? Que relação que tem com sala, né? Nossa, parece que eu tô no Ghost, gente. Parece que eu vou sumir aqui, vou pra luz, ó. Tá tudo muito branco aqui atrás de mim. Então, sala de estar, eu vou entregar a questão, não acredito nisso. Poderia ter um sentido de sala para estar, sala para ficar, a finalidade daquele cômodo. Lembrem-se disso, quem ouviu isso, faz a primeira questão tranquilo, né? No segundo exercício, agora já é conjunção. Também é relação de sentido, só que é uma relação de substituição. Né? Vocês vejam lá nas conjunções, aquela coisa que a gente colocou as conjunções padrões, e quais que podem substituir uma outra, com ideia de finalidade, com ideia de consequência, com ideia de modo, meio, e assim por diante, tá bom? Percebam as conjunções padrão e vejam quais podem ser feitas as trocas. A terceira é verbo, e a questão do verbo em si é para vocês dizerem para mim a expressividade verbal.
se, por exemplo, eu uso o verbo no presente, qual que é a minha intenção de utilizar um verbo no presente? Qual que é a minha intenção de utilizar um gerúndio, por exemplo, aquela coisa do cantando? A gente falou bastante disso na sala de aula, da expressividade desses modos, dessas formas nominais do verbo, né? Depois a gente tem umzinho de estrutura só, mas bem tranquilo. É um daqueles textos que a gente fala de predominância. Você olha para o texto e fala assim, olha, predominam verbos no tempo tal. É só vocês lembrarem dos tempos presente, pretérito e futuro, vocês vão ver o quanto de verbo tem naquele textinho e você vai saber qual qual tempo verbal que predomina. E o último é a questão da expressão corporal, que vai vincular dança com esporte. Bem de boa também. Se vocês quiserem depois ver um vídeo dessa parte, falar para o pessoal, olha, dessa parte até o final estão as respostas, vão estar as respostas da prova. Super de boa, super tranquilinho. Tá bom? Perguntinhas? Tudo na paz. Lembrando que, assim, para a prova, para o ano, a gente passa tranquilamente. Mas agora, quem quiser estudar mais para os vestibulares, para o Enem que está chegando, aproveitem esses exercícios que tem no livro de vocês, principalmente sobre a linguagem corporal, que eles são bem contextualizados e bem do jeito que cai. Não adianta eu fazer, porque ali tem muito texto de interpretação de texto, que às vezes não é bem a finalidade. Eu acho mais importante a gente conversar aqui um pouquinho sobre os conteúdos que a gente vai precisar para a prova. Beleza? Muito bem, minhas queridas. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês nessa quarta-feira à tarde de sol. E espero vocês quando? Não sei agora. Amanhã. Amanhã teremos aula de redação. Beijos. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais.